Hoje, 13 de outubro, é o Dia Mundial da Trombose. Para a gente conhecer mais os sintomas e também o tratamento dessa doença, dessa patologia, vamos conversar com o Dr. Marcelo Melzer Teruquim, cirurgião vascular do Hospital Moinhos de Vento. Boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde. Doutor Marcelo, vamos falar para o pessoal, inclusive eu aqui confesso, né? Vamos conhecer mais o que é a trombose, né? Quais os sintomas, doutor? Perfeito. Então, assim, a trombose, ela é uma obstrução de um vaso do corpo humano, tá? Ele pode ocorrer em qualquer lugar e a gente sempre tem, assim, mais preocupação com os órgãos vitais, que seriam o cérebro, o coração e o pulmão, tá? Então, por exemplo, a obstrução de uma artéria coronária, que é são as artérias que irrigam o coração, daria o infarto, né? Manifestação de dor torácica intensa, palidez, sudorese, frequência cardíaca aumentada, pode ter desmaio, pode ter até uma parada cardíaca nos quadros mais graves, né? Depois, seguindo na linha de obstrução arterial no cérebro, a gente teria o AVC, né? Que seria o AVC isquêmico, né? Não o derrame. E o AVC isquêmico a gente poderia ter alteração do nível de consciência, a pessoa ficar meio sonolenta ou confusa, alteração de fala, perda de força de um lado do corpo, também desvio da comissura labial, o lábio, quando a pessoa fala ou sorri, ele desvia para um lado, né? Então seriam as principais alterações relacionadas ao AVC. Depois, na linha das veias, sistema venoso, a gente teria trombose venosa profunda, que seria obstrução de uma veia ou da perna ou do braço, mais frequentemente da perna, onde a gente tem inchaço, endurecimento da perna, mudança de coloração, muita dor e, na sequência, se esse coágulo da perna se desprende e vai parar no pulmão, a gente teria a famosa embolia pulmonar, onde tem obstrução da artéria do pulmão com dor torácica intensa, em aperto, falta de ar, os lábios e as extremidades podem ficar arroxeados, pode ter tosse, febre de baixo grau. Então, são uma série de sinais e sintomas, dependendo do órgão que está envolvido. Não sei se deu para explicar direitinho. Doutor Marcelo, a gente tem aí, agora em função da pandemia também, em alguns casos, a trombose relacionada à Covid-19, né? Como é que funciona isso, doutor? Como é que é isso? Bom, então assim, ó, o vírus que é o responsável pela Covid, que se chama SARS-CoV-2, ele entra pela via aérea, né, pelo nariz, pela garganta, alguns falam até em mucosa dos olhos, pede que não esfregue os olhos, mas mais frequentemente as vias aéreas, e ele vai atingir a nossa circulação. E esse vírus, ele causa também uma irritação na camada interna dos vasos, que se chama endotélio, e ele vai essa camada interna, o endotélio, uma das principais funções é não permitir que o sangue coagule na veia ou na artéria. Então o vaso ele fica assim, leigamente falando, um pouco mais rugoso, né? E o fluxo ali favoreceria o aparecimento de um trombo, que poderia ser em todos esses lugares aí que a gente comentou, né? Nas veias da perna, embolia pulmonar, infarto, AVC, todos esses quadros a gente tem visto associado à Covid. Uma coisa importante, que quanto mais grave é o quadro de Covid, maior o processo inflamatório, maior o risco de uma trombose. Quer dizer, aquela Covid leve de casa tem um risco baixo, o paciente que precisa de internação para oxigênio fica na enfermaria, risco moderado, e os pacientes de UTI, risco elevado. Mas a gente tem que estar sempre de olho. Certo? Com certeza, com certeza. E, doutor, uma outra dúvida também é a relação da causa da trombose com o uso de anticoncepcionais pelas mulheres. É verdade que isso acontece também? Sim. Assim, ó, os anticoncepcionais, isso é uma coisa importante, né? Eles são amplamente utilizados há muitos anos e a vasta maioria das mulheres se dá bem com eles e não tem nenhum tipo de problema. Não se sabe exatamente em quais pessoas, né, pode o anticoncepcional, principalmente na linha dos estrógenos, né, os derivados dos estrógenos, eles causam, vamos dizer assim, um engrossamento do sangue, um aumento da viscosidade sanguínea, e isso poderia, em algumas mulheres, favorecer a trombose. Então, sempre é interessante uma moça que vai começar com anticoncepcional, ela fazer uma consulta ginecológica, ela vai conversar com a ginecologista se há algum histórico de trombose na família, se ela é portadora de varizes,
se tem sobrepeso ou é fumante, tudo junto vai aumentando o risco de um evento. Tá? Então, sempre a gente né, vai voltar para o médico. A gente tem que fazer uma consulta e uma coisa importante é que a trombose relacionada ao anticoncepcional ela é mais comum nos primeiros anos. Mais ou menos assim, depois que a coisa engrena, é difícil de acontecer. Até pode, mas o mais frequente é no começo do uso. E aí, seguindo nessa linha, também é importante falar que na mesma linha do anticoncepcional, a reposição hormonal nas senhoras que estão com sintomas da menopausa também pode ocorrer exatamente a mesma coisa. Então, sempre que a gente for fazer uso de algum tipo de hormônio, buscar um médico de sua confiança, né, para a gente fazer tudo com maior segurança. Doutor Marcelo, agora o senhor falou ali de uma idade mais avançada, de uma idade mais jovem. Tem alguma idade que pode ser mais sensível à trombose? Ou ocorre mais também entre homens e mulheres ou não? Sim, assim, a gente poderia... pessoas, assim, se a gente pegar isoladamente a idade, pessoas com mais de 60 anos, por uma série de fatores adaptativos, junto com comorbidades, têm mais risco, tá? Então, quanto maior a idade, maior o risco para um trombo, mas, né, sempre porque vão se associando doenças como câncer, como a pessoa ser mais acamada, a pessoa ter uma ingesta de líquido abaixo da média, né? Então, uso de medicações que também podem favorecer. Então, tem uma série de fatores, né? Mas a idade, ela sempre predispõe um pouquinho mais ao surgimento da trombose. Doutor, e antes do tratamento, o que a gente pode fazer para evitar, então, a trombose, doutor? Perfeito. Então, assim, o controle de fatores de risco, principalmente os modificáveis, que seriam um peso adequado, a pessoa ser ativa, a pessoa evitar o tabagismo, porque o fumo ele aumenta a viscosidade sanguínea e ele também causa lesão nas camadas internas dos vasos. Então, o tabagismo é um fator de risco importantíssimo, né? Associar o tabagismo com o anticoncepcional, por exemplo, o risco aumenta muito, né? E então essas medidas, a dieta balanceada, né? Então, uma vida saudável sempre vai favorecer junto com um acompanhamento médico de rotina, né? Sempre na dúvida, a gente busca o atendimento médico para ficar numa situação mais segura. Bom, justamente, e aí depois do diagnóstico, né? Como é que é o tipo de tratamento que é feito daí, doutor? Tá, essa pergunta ela é fácil de responder, ela só é que assim, depende um pouquinho de qual é o órgão que está sendo comprometido, né? Por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, né? Muitas vezes tem que fazer um cateterismo, abrir a coronária, colocar um stent, às vezes até uma cirurgia de revascularização miocárdica. Então, já no AVC isquêmico, né, nas primeiras horas existe a possibilidade de se colocar uma medicação na veia que possa fazer a dissolução desse trombo, que a gente chama de trombólise. A gente usa um trombolítico, um remédio. Geralmente, a gente tem 3 a 4 horas, por exemplo, a pessoa ficou com uma paralisia de um lado do corpo, desviou a boca. Então, 3 a 4 horas, a gente ainda tem chance de reverter esse processo e melhorar a evolução do paciente. Quanto mais a gente espera, em todos esses casos que a gente está comentando, pior é o prognóstico. Depois, falando na parte de veias, da trombose venosa profunda da perna e embolia pulmonar, a base terapêutica é anticoagulante. Tá? E depois tem situações especiais, mas de forma geral é mais ou menos isso daí, tá? Que bom. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Só uma última dúvida aqui. Então, é Perfeito. Fundamental, como a gente falou, fazer exames de rotina, independente de qualquer coisa. Porque geralmente a trombose, quando ela surge, já é como a gente estava numa situação já complicada, né? Ela é de uma evolução média rápida, né? Dependendo dos fatores de risco do paciente. E uma coisa que a gente está aí com todos os teus telespectadores, que é importante a gente comentar, que é essa função que tem se comentado muito a respeito de trombose e as vacinas da Covid. Isso. Só essa observação eu queria deixar para o pessoal que te acompanha. Assim, esse evento, ele é um evento que realmente ele existe, tá? Ele é um evento raríssimo. Os estudos europeus e americanos, mais europeus,
vai assim, ó, um caso para 125 mil até um caso para 1 milhão de vacinados, tá? Enquanto que a trombose associada à Covid, ela pode chegar a 30%. É muito mais perigoso tu ter o Covid Sim. do que a gente ter essa trombose associada à vacina, e que no começo era uma coisa meio catastrófica. Hoje a gente já tem bastante conhecimento e sabe como tratar isso aí para ter uma evolução boa, certo? Então, a vacina é importantíssima, a vacina está ajudando o Brasil e o mundo a ter uma vida, né, como a gente gostaria que tivesse, certo? Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Parabéns pelo trabalho, tá bom? E obrigado por conversar com a gente, tá, doutor? Tá bem, o que precisar é só entrar em contato ali, ó, através do hospital, ou tem meu e-mail ali, é só, o pessoal quiser qualquer coisa, é só me achar aí que a gente tenta tudo que for possível ajudar. Tá certo? bom. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo, tá Certo. bom? Um bom trabalho, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tá aí então o doutor Marcelo Melzer Teruquim, lá do Hospital Moinhos de Vento, porque hoje, dia 13 de outubro, é o Dia Mundial da Trombose. Olha, a gente fica ouvindo ali, né? Então desmistificamos algumas coisas, principalmente em relação à vacina. Não tem nada a ver, não é por causa da trombose que você vai deixar de tomar vacina. Um caso de trombose relacionado à vacina a cada 125 mil pessoas que tomaram a vacina, né? Ou pode chegar até, inclusive, um caso até 1 milhão de pessoas, né? Muito pouco, então não tem desculpa para não tomar a vacina por causa da trombose. E faça seus exames regularmente, né? E no mais ali, o que é que a gente pode fazer? Tem vários tipos, questão da alimentação, dos exercícios físicos e fazer os exames regulares. Vamos conferir a situação do coronavírus, agora de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, atualização feita agora às 2 horas da tarde. A gente está vendo aí a situação do coronavírus por número de